Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos e hoje nós trataremos do tema: existem contradições na Bíblia? Será que se nós analisarmos as Escrituras, nós encontraremos pontos de conflito, de contradição de um texto com outro, de um autor com outro? Ou será que tudo está em harmonia? Primeiro nós temos que lembrar o que ensina a doutrina cristã, a tradição cristã de 2000 anos. Segundo a tradição cristã, a Bíblia Sagrada ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que está ali foi escrito sob a direção, a supervisão do Espírito Santo. Uma vez que o texto que está ali foi escrito sob a supervisão do Espírito Santo, decorre disso a inerrância também. Não faz sentido você dizer que um texto ele foi inspirado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, e ainda assim ele possui erros doutrinários ou erros históricos. Isso não faz sentido. Quando a gente fala que um texto é inspirado pelo Espírito de Deus, consequentemente esse texto, o barulho aqui passando na rua, é visto também como um texto inerrante, que não contém erros doutrinários e nem erros históricos. Por exemplo, se a Bíblia diz que Deus é soberano, é uma doutrina, porque Deus de fato é soberano. Se a Bíblia diz que Jesus passou por uma cidade chamada Jerusalém, essa cidade realmente tem que ter existido e realmente ele tem que ter passado por lá. Isso é a confiabilidade doutrinária e histórica das Escrituras. Poderíamos ainda tratar das informações científicas, mas isso já entra em um outro campo, em uma outra área, que é melhor eu deixar para tratar em outro vídeo. Uma vez que nós vemos a Bíblia como um livro inerrante e inspirado pelo Espírito Santo, existem argumentos em favor disso. Nós podemos, por exemplo, citar profecias cumpridas que existem na Bíblia Sagrada. Daniel 12:24, que diz que o amor de muitos se esfriaria nos últimos dias. Aliás, que o conhecimento se espalharia. Daniel 12:24 fala que o conhecimento se espalharia pelo mundo. E é algo que nós temos visto que tem se cumprido. Nós temos também Mateus 12:24 que fala do amor se esfriando, que é algo também que nós temos visto que tem se cumprido. Isso não é uma prova cabal, mas isso dá confiabilidade ao que está colocado nas Escrituras e aponta para uma possível inspiração. Então, uma vez que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, toda vez que nós encontrarmos um erro, um possível erro nas Escrituras, nós provavelmente estaremos vendo ou um erro de tradução ou um erro de interpretação. Porque essa inspiração ela é feita nos originais. A Bíblia originalmente, Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e aramaico e Novo Testamento em grego koiné. Portanto, aqui, quando a gente encontra um erro, provavelmente nós estamos vendo um erro de interpretação ou um erro de tradução. Toda vez que você for procurar texto na Bíblia e ele parecer que está contradizendo o outro, geralmente vai ser um erro de tradução ou um erro de interpretação. Vou dar um exemplo para você. Marcos capítulo 5 que fala a respeito do endemoniado de Gadara. Em determinados textos você vê falando de um endemoniado, em outro você vê falando de dois endemoniados. Por que isso acontece? Porque tem que haver aqui uma interpretação. Um autor deu ênfase a apenas um, porque foi o que chamou mais atenção. Enquanto o outro autor disse que havia dois endemoniados, porque ele não quis dar ênfase a nenhum dos dois. Esses relatos eles não se contradizem, mas se complementam. Para haver uma contradição, o que tinha que haver? Tinha que haver um dos relatos dizendo que só havia apenas um. Ele dizer claramente, expressamente, só havia um endemoniado, e o outro dizer claramente, expressamente, que havia dois endemoniados em Gadara. Não é o que acontece nas Escrituras. Para que a gente possa afirmar que há uma contradição na Bíblia, tem que ser uma contradição expressa, uma contradição explícita. Senão a gente vai estar tratando apenas de uma contradição
aparente, algo que pode ser harmonizado através de uma boa interpretação e de uma boa tradução das Escrituras. Em suma, resumindo, é isso. Toda vez que a gente vê uma possível contradição na Bíblia, a gente vai estar lidando ou com erro de interpretação ou com erro de tradução. Se alguém disser que há, de fato, uma contradição na Bíblia, e existem muitas e muitas alegações nesse sentido, essa pessoa vai ter que demonstrar esta contradição, apontar onde está esta possível contradição para que ela possa ser analisada e assim nós chegarmos em uma conclusão. Esse tema é um pouco mais difícil para você compreender, mas eu espero que você tenha entendido. Tentei aqui resumir e simplificar para que você possa compreender. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima!